Olá, estamos começando mais um Chá de Dharma. Esse é o nosso encontro de praticantes Dharma não dual, especialmente da Escola Trika Marcia de Yoga, mas todos são bem-vindos. Rosângela está falando aqui que está numa reunião, fica à vontade. Eu sei que quem pode fala aqui pelo chat, quem pode abrir seu microfone para trazer sua pergunta ou alguma contribuição. E o pessoal continua chegando. Hoje o nosso tema é Tudo Sei que Nada Sei. Nós vamos falar sobre o taoísmo, a não dualidade e a meditação não conceitual. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Cantra, ou Shiva Priya, sou Acharya em formação dessa escola e também instrutora de meditação nível 1 e mentora do método Trika. Sukhasiri, se apresente, por favor. Boa tarde, eu sou Sukhasiri Yogini. Sou mentora do método Trika da jornada de corpo, mente e espírito, instrutora de Hatha Yoga, de meditação. E volta e meia eu acho uns diplomas de coisas que eu sou instrutora, mas eu já tinha esquecido que eu era. Eu sou instrutora de Puja de nível 1 também. E hoje eu lembrei, pensando no tema de hoje, que eu tenho um mestrado pela UFRJ cujo tema é Ecodarma. Tinha esquecido disso, mas porque o que a gente traz hoje tem muito a ver com uma espiritualidade muito ecologizada, né? E eu nem acredito que eu não citei o Chuang Tzu na minha dissertação. Que estranho isso. Só que você podia compartilhar lá no grupo do Chá de Dharma, sua dissertação. Eu amei ler, Posso. citei ela muito na minha dissertação, que está em processo ainda, mas eu acho que é uma ótima introdução para essa visão bem não dual do Dharma e não sectária, sabe? Uma visão bem ampla do que é o Dharma não dual. Eu acho que é muito atual na nossa escola, a sua dissertação. Com E certeza, será meu prazer. Já coloco o link lá logo que acabar aqui. tá ótimo. Esse é o livro que a gente vai ter como base hoje, né? O Chuang Tzu, os capítulos internos, que aqui é traduzido e comentado pelo David Hinton. E aí eu separei alguns trechos da introdução para ler para vocês e a gente poder comentar. Então, deu vontade de trazer tudo, porque quando eu comecei a marcar o que eu queria trazer, eu marquei quase a introdução inteira. Você Mas traduz, eu aceito. tá traduzido, tá traduzido. Mas eu vou dando mais pausas, porque aí, Cacilde, se você quiser abrir seu microfone e comentar algum trecho do que eu vou lendo, eu acho que a gente pode ir fazendo dessa forma. Esse vai e vem. Combinado. Tiago Cantizano está lendo esse livro também. Conto com suas colocações, Tiago. Eu tô amando, embora esteja bem no iniciozinho. Tô, quando eu fui pegar para separar os trechos para vocês, eu falei, nossa, eu não quero parar de ler, mas não deu. Enfim, tenho que encontrar mais tempo na minha agenda para me dedicar a isso. Então, a tradição espiritual chinesa tem sua origem nos dois fundadores do antigo taoísmo, o Lao Tzu, renomado autor do Tao Te Ching, e Xuan Tzu. Tao originalmente significava caminho, como caminho ou estrada. Confúcio usou Tao no sentido de o caminho social ou ético adequado. E Lao Tzu e Xuan Tzu reformularam-no como um conceito espiritual, transformando numa espécie de caminho ontológico. Qualquer ponto, Su, que você quiser acrescentar alguma coisa, levanta a mão ou abre o seu microfone. Para eles, tal é a base ou processo ontológico, portanto, um caminho, do qual todas as coisas surgem. E o caminho taoísta deve residir como parte desse processo natural. A cultura chinesa adotou ambos os caminhos simultaneamente. O caminho confucionista definiu o domínio social para os intelectuais chineses ao longo dos milênios, e o caminho do taoísmo filosófico definiu o reino espiritual. Eventualmente, o taoísmo
Foi complementado e intensificado pelo budismo Chan, ou Zen, que é uma fusão do taoísmo e do budismo. O Chan, que a gente conhece como Zen, né, tornou-se amplamente influente no início da dinastia Tang, de 618 a 907 a.C. Mas o taoísmo permaneceu o caminho espiritual definidor, pois seu insight permaneceu vital, não apenas no próprio taoísmo, mas também no núcleo essencial da prática Zen. Ao contrário do lado sul, Xuan Tzu provavelmente existiu, embora as evidências históricas de sua existência sejam escassas. Existem alguns detalhes biográficos na história definitiva de sua época, mas essa história não foi escrita até 150 anos após sua morte. Praticamente tudo o que sabemos sobre ele vem dos contos do próprio Xuan Tao, onde ele é apenas mais um na selvagem coleção de personagens do livro. Ainda assim, dado seu retrato no Xuan Tzu, a afirmação de que ele foi o autor de pelo menos parte do livro que leva seu nome pareceu bastante credível. Mas no final das contas, é de fato o Xuan Tzu nebuloso que chegou até nós através dos séculos da cultura chinesa. O texto Xuan Tzu é composto de três seções: os capítulos internos, externos e os capítulos diversos. Os capítulos internos, que é esse livro que a gente está tomando como referência, constituem menos de um quarto de todo o texto, são geralmente aceitos como a voz realmente autêntica do próprio Xuan Tzu. O restante de Sun Tzu é uma miscelânea, trabalhos fragmentários, remendados de diferentes épocas e autores, organizados e reorganizados por editores ao longo de 6 séculos, alguns deles por Xuan Tzu, mas grande parte claramente não. Por isso a gente está utilizando os capítulos internos, que exibem um virtuosismo, uma coerência e uma arquitetura que os diferenciam do restante do texto. E todas as ideias principais de Xuan Tzu encontram ali sua expressão mais convincente. Xuan Tzu provavelmente viveu entre 365 e 290 a.C., durante o período dos reinos combatentes, 403 a 221 a.C. Como eu traduzi pelo Google, agora eu estou um pouco em dúvida dessas datas. Eu acho que ele quer dizer aqui que é 403 a 221 depois de Cristo. Uma época em que a dinastia Shou se dividiu em vários estados autônomos que estavam constantemente se expandindo, sempre em guerra um com o outro. A velha ordem social entrou em colapso e os chineses lutavam para criar uma nova. Embora este tenha sido um dos períodos mais virulentos e caóticos da história chinesa, foi a idade de ouro da filosofia chinesa, pois havia 100 escolas de pensamento, tentando imaginar como deveria ser esta nova ordem social. A partir do confucionismo, essas escolas foram fundadas por pensadores que perambulavam pelo país com seus discípulos, ensinando e tentando convencer os diversos governantes a colocarem suas ideias em práticas. Chuan Tzu se diferencia dos outros pensadores por rejeitar o antropocentrismo. As proposições de Chuan Tzu parecem estar em constante transformação, pois ele utiliza palavras e conceitos apenas para nos libertar de palavras e conceitos logo em seguida. Então, um exemplo que é trazido nessa introdução é da palavra céu e os diferentes usos dela. Ela também pode significar transcendência, pois o nosso sentido mais primitivo de transcendência pode ser o simples ato de olhar para o céu. E então, por associação com a ideia de transcendência e daquilo que está além de nós, céu também passa a significar destino. Mas este surpreendente complexo de ideias é completamente transformado por Chuang Tzu quando ele acrescenta natureza, ou processo natural, à trama do significado. Pois então o céu torna-se terra e a terra céu. O processo natural da terra é em si tanto o nosso destino na vida como a nossa transcendência, pois o eu é apenas uma forma fugaz, assumida pelo processo de mudança da terra, nascido dele e a ele retornando na morte. Ou mais precisamente, nunca fora disso, totalmente não nascido. Nosso eu mais verdadeiro, ainda não nascido, é simultaneamente todas e nenhuma das formas fugazes da Terra. É esta perspectiva não nascida que resolve todas as aparentes contradições e paradoxos que Xuan Tzu nos lança. Sendo ainda não nascido, o sábio ilumina tudo na luz do céu. Um dos comentadores, Quan Hizan, identificou o céu como Tsujian, um conceito de Lao Tzu e Xuan Tzu, que foi central na filosofia de Quan Hizan e na elucidação do pensamento de Xuan Tzu.
Literalmente, esse termo significa por si mesmo, ou o de si mesmo, ou ser tal por si mesmo, portanto, espontâneo ou natural. Mas uma tradução mais descritiva de Xuanzu poderia ser, não, de Tsujian, poderia ser ocorrência que aparece por si mesma, pois pretende descrever as 10.000 coisas que se desenrolam espontaneamente, cada uma de acordo com sua própria natureza, independente e própria, suficiente, cada uma morrendo e retornando ao processo de mudança, apenas para reaparecer em outra forma autogerada. Consequentemente, destino perde seu alcance transcendental. Dizer que a vida de alguém é uma questão de destino não é dizer que ela seja de alguma forma predestinada, mas que faz parte do céu, parte do desenvolvimento inevitável de Tsujian. Viver esta vida, viver como uma parte orgânica do Tsujian, significa praticar Wu Wei, literalmente nada fazer, ou ação altruísta. As 10.000 coisas só podem ter Tsujian como fonte. É a ação altruísta, Wu Wei, que faz Tsujian. Se você agir desinteressadamente, Wu Wei, você está autossuficiente e, portanto, agirá como fonte. Ultrapassar essa fronteira e permanecer no vazio da não-mente é sondar o Wei e Tsujian. E a maneira mais imediata de fazer isso é a meditação. Tal meditação tornou-se a ênfase principal da prática Chan, ou Zen. Na verdade, Chan significa literalmente meditação. A prática da meditação não é discutida extensivamente na literatura taoísta antiga, como acontece na literatura Zen. Mas é claro que tal meditação foi praticada, pois tanto o Tao Te Ching como o Shu-Tzu contêm uma série de passagens que aludem à experiência meditativa. E nesta conversa entre Confúcio e seu discípulo favorito, Yan Hui, Xuan-Tzu oferece uma introdução passo a passo. O discípulo diz assim: Posso perguntar sobre a rapidez da mente? Concentre sua atenção, começou Confúcio. Pare de ouvir com seus ouvidos e ouça com a sua mente. Então pare de ouvir com a sua mente e ouça com seu espírito primordial. A audição é limitada ao ouvido. A mente está limitada a registrar as coisas. Mas o espírito primordial é vazio e é simplesmente aquilo que aguarda as coisas. O caminho é o vazio fundido e o vazio é o jejum da mente. Antes de começar minha prática, disse Yan Hui, o discípulo, sou verdadeiramente Yan Hui, mas uma vez no meio da prática, nem sequer comecei a ser Yan Hui. Isso pode ser chamado de vazio? Responde Confúcio, sim, é exatamente isso. Em última análise, o vazio ao qual a meditação nos leva de volta nada mais é do que o Dark Enigma de Quan Hizen, que é o enigma escuro. Aquele tecido ontológico, generativo, do qual surgem as 10.000 coisas. Morando lá, a não-mente habita o mistério das coisas. Esta é a importância de estar na dobradiça do caminho. Lá você pode conhecer a extensão do enigma escuro. Lá, seus movimentos são livres. Flora está comentando aqui que isso é bonito. E Tiago, ação altruísta no sentido de não intencional, certo? Então, eu estava aqui ouvindo essas palavras que me encantam há muitos anos. Eu estava conversando essa semana com Tiago Shiva, que esses aforismos, esse tipo de escrita chinesa foi o que nos trouxe, né, até para a espiritualidade, mas nós estudamos shiatsu na mesma escola há mais de 15 anos atrás, faz um momento que a gente teve com toda a texto, né, que a gente voltou a ler agora com o Chuang Tzu. E, né, Tiago, como é que a gente vai falar? Eu entendi certo esse texto?
a maior furada. Não sei nem o que que a gente está fazendo aqui nesse estado do Dharma hoje, porque o Chuang Tzu ou o Lao Tse, eles usam as palavras o suficiente para gente não precisar mais delas. Eles tentam apontar na nossa experiência para esse lugar, né? E eu acho que por muitos anos a maior graça para mim foi ler esse tipo de texto e ficar encantada com o meu não entendimento. E eu acho que a expectativa de ter entendimentos certos e errados sobre esse texto é um lugar que pode ser engraçado, difícil, complicado, sem frutos, frustrante, mas eu acho que é esse entender e não entender que talvez nos leve além da razão, que é o que eles falam o tempo todo, né? E essa capacidade que eles têm no pensamento chinês, e principalmente o Chuang Tzu, até mais do que o Lao Tse. Eu já li muito mais Lao Tse do que Chuang Tzu. A primeira vez que eu tô me olhando assim, de forma mais concentrada no Chuang Tzu, de ir além do antropocentrismo, é incrível por chinês, né? Mas assim como se você entrar no universo da Marvel ou do Tolkien ou do Harry Potter, você vai sempre encontrar a jornada do herói. A gente também aqui entra no universo dos shaivismos da Caxemira, dos dharmas tibetanos e agora do, do universo taoísta e a gente sempre encontra, né? O caminho do Tantra, de transformação, de um caminho também da mente de base e da energia pura, né, de Sambhogakaya. Então a gente consegue encontrar esses princípios que atravessam todos esses universos. Mas a capacidade que eles têm de discutir essa necessidade de além do antropocentrismo, eu acho que é bem específica assim do taoísmo, porque mesmo no quando a gente lê os textos bons, né, definindo a natureza da mente pequena, da nossa mente funcional e da mente de base, com Ji, ou estudando os 36 táttvas, 25 táttvas da filosofia indiana, a gente sempre vê que a característica da mente humana é que nós somos limitados pelos nossos cinco sentidos e nós encontramos o mundo dessa forma. Então, o mundo que a gente encontra é o mundo que nós, como seres humanos, em senso comum aqui, porque a gente tem esse karma coletivo de ser humano, né? Consegue ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, tocar com a pele, sentir o cheiro, o gosto, etc, etc. Mas é muito óbvio, né? Não precisa ir tanto em física quântica, nem chegar tão longe em meditação, tão profundo, para entender que esse mundo, ele não é do jeito que a gente vê e a gente aprende pelos nossos sentidos. Porque uma abelha ou um morcego ou um golfinho vai ter a apreensão, a percepção de outro mundo, né? E eles dão aquele passo tão profundo que é o de chegar no, naquele conceito de projeção, né, que é bem diferente do que a psicologia explica como projeção, né, o conceito espiritual das filosofias não duais de projeção. Mas o que importa, eu acho aqui, é que é tão importante ir além da humanidade, do que nos limita como humanos, né? Então, essa ecologia espiritual leva o tempo todo para a gente largar de ser humano, que no fim, é o nosso último apego e condicionamento, lá na raiz. Então, é tão simples, mas é tão profundo, porque esse é o bias, né? Esse é o, qual é o nome disso em ciência, em português? Viés. Esse é o nosso principal e primeiro viés. Os cientistas que falam que não tem viés, eles não estão nem conscientes do viés primeiro, né? Que é o viés de ter as lentes humanas. E quem somos nós que queremos ter uma realização universal se a gente não consegue nem ir além das limitações humanas? Então, eu acho que esse é um lembrete que o Chuang Tzu faz o tempo todo, porque a gente, com o Chuang Tzu, aprende lição da nuvem, a nuvem
nuvem dá ensinamento, passarinho dá ensinamento. Então, essa é uma lição de humildade, como nós humanos temos muita dificuldade de ter, né? Shiva Shisha, você não quer falar? Você quer realmente que eu leia o que você escreveu? Abre o microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Não, então, é aquela metáfora do Buda. Ele aponta para a lua, o cara assim ficou olhando para a cara dele e falou: Não, meu irmão, é para a lua que você tem que olhar, não é para meu dedo, não. Só que em um certo momento você precisa que alguém aponte a direção. Mas depois você descarta o dedo, você olha para a lua, que é verdade. Acho que parece muito com a metáfora que o Guruji fala do foguete, né? O foguete vai subindo, vai descartando os módulos ali que já são inúteis, não servem para funcionar mais. Acho que é a relação das palavras com o tal que está além das palavras. Acho que não é Lao Tzu que fala o tal que é compreendido através das palavras de Mel Dao, enfim, ele tem esse aforismo também. É o primeiro Mas verso. é o primeiro verso, é. Não é Nossa, isso. verdadeiramente. Em Chuang Tzu. E eu acho incrível, porque em algum momento ele fala do pássaro que consegue encostar acima das nuvens e por isso encontra o céu, e ele encontra uma transcendência tão grande e fala como os passarinhos que ficam tão ocupados, né, com as 10.000 coisas, com o mundo manifesto, não conseguem ter essa transcendência e esse olhar expandido. Mas aí, 2 parágrafos depois, ele está falando da importância de. Ah, não sei dar um exemplo aqui do livro, mas da importância de uma coisa muito mundana, tipo, você não pode passar fome, você tem que se defender do seu corpo, né? Então, esses níveis todos são o tempo todo abordados. Eu acho incrível isso, porque o mundano e o transcendente estão o tempo todo como realidade, né? Sempre conversando, ele não exclui. Eu acho muito difícil ler Chuang Tzu também e cair naquela cilada que eu acho que é o erro espiritual clássico, de transcendentalizar, né, de achar que o mundano é sujo, né, ou desconectar e perder o grounding, né? E ele fala muito de ética, morais, valores. Qual é aquela coisa que a gente fala muito na nossa escola? É, Preceitos? Virtudes? nossa, tive um Não sei. branco. Virtudes, virtudes, obrigada. Virtudes, né? Quando fala de alguém que é um homem superior. Ai, posso fazer um parênteses? Os budistas. Então, o homem superior, o ser humano, né? Vamos falar ser humano para não ser machista. O ser humano superior, ele sempre vai falar que tem virtudes, né? É, mas ele fala, ainda assim ele não é iluminado, porque ele não é grounded deep. Ele não é transcendente o suficiente. Ele não está grounded deep, ele não está enraizado tão profundamente. Então, quando a gente lê e lê isso de novo, eu acho que a gente só vai ter assim um impacto mais profundo, né? Quando a gente tiver a transmissão de fato com Dharma Bori, mas só de ler o texto assim, né? Não tem como a gente achar que o espiritual é algo transcendente, que está só no céu. Quando a gente lê esse tipo de apontamento, né, de indicação de que a realização ela precisa ser tão enraizada profundamente, né, e que se ela não tiver manifestação na vida como a expressão de virtudes morais, de ética no dia a dia, né, ele fala uma hora como é que é? Se você não tiver isso, esse caminho do meio que ele aponta, você não consegue ter paz e cuidar da sua família e da sua casa. Então, assim, uma coisa tão mundana, né? Cuidar da sua família e da sua casa. E é prioridade para ele. Então não tem isso de ser monge, de se você não largar tudo e negar o mundo e for para um lugar, para um monastério e parar de ter filho, você não vai alcançar. Não, família e casa estão lá. Então, eu acho que isso é primordialmente não dual, né?
Tem tanta gente hoje. Quem mais está lendo Chuang Tzu, esquentando pro retiro que começa no dia 18? Eu acho que Shiva Xixi podia guardar essa pergunta que ele trouxe já para o retiro, né? A gente vai ter essa oportunidade muito ímpar de estar tendo essas instruções com o nosso guru. Mais ou menos 2 domingos por mês, ao longo de 4 meses. Então, a gente vai poder aprofundar muito, não só nesse e em outros livros de taoísmo, mas principalmente na prática, né? A gente vai receber a visão dos ensinamentos e as instruções da meditação para a gente colocar em prática e trazer as dúvidas que surgirem para ele, seja do texto, seja da própria meditação, e tá avançando nessa compreensão experiencial. E aí pensei de ler um pouquinho sobre o retiro para vocês, para quem ainda tem dúvidas sobre fazer ou não. Esse retiro online que vai acontecer a partir do dia 18 de fevereiro e vai ter tradução em português, tradução simultânea no Zoom. A descrição do evento diz assim: esta é uma exploração aprofundada do caminho da meditação não conceitual taoísta e do Dao De Jing, da tradição da família Liu. A meditação taoísta tradicional é um caminho profundo para a plena realização que inclui a obtenção do corpo de luz. Os participantes receberão instruções detalhadas na meditação não conceitual taoísta, refinamento contínuo de meditação, instruções orientadoras, exercícios suplementares para melhorar a entrada e o resultado da prática, instruções de higiene espiritual, sessões detalhadas de perguntas e respostas, e as gravações estarão disponíveis para todas as aulas, caso não seja possível assistir ao vivo. Esse, re- esse retiro online, né, de meditação não conceitual taoísta, liderado por Damabori, concentra-se na técnica de meditação chamada Zhuan e suas instruções contidas nos capítulos internos essenciais do Dao De Jing. O Dao De Jing é considerado o texto seminal do taoísmo meditativo e filosófico. Os participantes utilizarão o texto Dao De Jing traduzido pelo taoísta Liu Min. A tradução e os comentários de Liu Min são de longe as melhores disponíveis hoje, sendo a única tradução em comentários escritos em inglês por um praticante detentor da linhagem taoísta. É especialmente útil para este retiro, pois seu único foco está nos capítulos específicos que fornecem instruções profundas de meditação taoísta da tradição Wu Wei, caminho não conceitual e sem esforço taoísmo do adepto taoísta. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ver mais detalhes sobre o retiro e se inscrever. Estive a abrir hoje, uma pessoa me mostrou a programação de um encontro de líderes espirituais do mundo inteiro, né, falando sobre Dharma. E eu lendo Chuang Tzu pensei, mas cadê mesmo os chineses? O taoísmo? Foram uma das maiores contribuições, né, da face da Terra para a filosofia não dual. E aí me deu uma gratidão enorme, porque com um regime comunista, né, até hoje a gente tem colegas do nosso Kula, né, que são chineses e dizem que religião e ou espiritualidade e ou filosofia na China são tendendo a zero. E esse foi uma meta clara, né, do regime comunista. Então, assim, é uma filosofia, é uma filosofia de vida que está em extinção, né? E a gente vai receber a partir de dia 18 uma transmissão, né, intacta, né, que passou de mestre para discípulo sem morrer. Então é algo que não existe nem na China quase mais, né? Então realmente me deu, caiu aquela ficha, assim, tipo aquele momento eureka de, eu acho que a gente tem essa devoção e essa gratidão tão grande, né, vindo das linhagens indiana e do Bon também, em termos de Dzogchen na nossa escola, mas chinesa também, né? Tão raro hoje em dia. Aí deixa eu só falar um pouquinho sobre filosofia oriental, filosofia taoísta, filosofia não dual. Eu acho que quando a gente começa a falar de filosofia aqui no Ocidente, a gente logo liga o racional, né? É automático. E é tão bonito assim ver
quando a gente lê Chuang Tzu, ele abusa, eu acho que ele meio que extrapola a capacidade de um ser humano de criar paradoxos. E o objetivo dele não é criar confusão, é justamente a apreensão intelectual, no nível intelectual apenas, é tão limitada. Você não chega muito longe com a razão apenas, com o intelecto, com a lógica dual apenas, né? E ele extrapola e ele explode, eu acho, a intelectualidade em seus limites para que a gente vá em algum lugar além, né? E é genial, é um método um pouco estranho para nós ocidentais, eu acho. Eu acho que a gente já abre o livro e lê 3 parágrafos, já fica cheio de interrogação na testa, mas é incrível que ele consegue deixar a gente com as interrogações na testa. E é esse lugar de não lógica que nos dá a oportunidade de ir além da razão. Então, ele, do jeito dele, que é estranho para a gente, abre, né, para essa possibilidade. E quando a gente entra num registro que é da filosofia, da lógica, da razão, do intelecto, a gente está muito ainda num registro que é o nosso registro de sobrevivência diária também, né? Onde a gente pensa que se algo é sim, logo o que não é sim é não. É muito dual. É assim que a gente toma decisão o dia inteiro, para investir dinheiro, para saber que hora quem vai buscar o filho na escola, para tudo, para ir para academia, né? Para saber quantos pacientes a gente marca, para tudo, o tempo todo, né? Mas a gente precisa ir além disso. Não é possível que só essa mente funcional do dia a dia seja a nossa mente. Será que é só isso, né? Então, quando a gente fala de filósofo, a gente não está falando da forma como a gente aprendeu na escola, que eu até hoje eu não sei até que ponto, né, os gregos, enfim, eram tão isolados no intelecto ou não. Eu realmente acredito que não, né? Inclusive, o ideal de academos e academia é de excelência de cultivo de mente e corpo, né? E Baco, Dionísio, tinha uma proposta bem parecida com a tântrica, né? Então, não sei. Mas o que chegou hoje para a gente aqui no Ocidente é uma coisa muito intelectualizada e isolada, e completamente enviesada por cogito ergo sum de Descartes. Então, a gente precisa realmente ir além. O exercício de ler e aprender a filosofia oriental é justamente de não fazer o que se faz em filosofia ocidental. É justamente o de além de Descartes. Por favor, porque é justamente isso que eles não fazem. É exatamente o contrário, né? E o que o filósofo oriental antigo tinha era a realização. Então, era isso que importava, e não saber falar, e não eh, fazer o exercício semântico e conceitual de criar jogos de palavras e exercícios mentais racionais. Não, é justamente ter uma realização para além, né? Então, acho que a gente tem que ter em mente isso o tempo todo para ler filosofia oriental. E faltam 10 minutos para terminar o chá de Dharma. O que é 1 hora para falar sobre algo que não é falável? Olha só, eu tenho vários temas que eu queria falar sobre. Vamos conversar mais. Pode? Nenhuma mão levantada? Tem uma hora no livro que ele fala sobre a nossa capacidade de falar sim e não. Você chegou nesse capítulo? É lá pela página 20, né? E ele descreve muito bem a mente funcional, né? Que a gente está o tempo todo julgando esse sim e não. Sim e não. O que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que que não gosta, o que que é favorável, o que que não é, o que é confortável, o que não é, o que me dá vantagem, o que que não dá. É o tempo todo e é nos microsegundos. E a gente vê nossos filhos, né, ficando com 2, 3, 4, 5, 6 anos, como o ser humano vai crescendo e desenvolvendo essa habilidade de julgar assim, tão rápido. E, né, se a gente não sabe até que ponto a gente foi influenciado pelo nosso pai e nossa mãe, que a gente não lembra, porque a gente tinha 1, 2, 3 anos, como é que a gente vai conseguir ir para uma mente, um registro que é
pré-nascimento, pré-humano, como se faz isso, gente? Olha o desafio de um praticante de Dharma. Só tô jogando como é quase impossível a nossa meta. Oi, Ives. Escutando o seu relato, né, e o relato do Thiago, eu lembrei que quando eu era adolescente, eu não baixei, não sei se foi exatamente esse livro que eu baixei, mas eu tinha baixado um livro sobre taoísmo, né, que eu achei interessante. Na época eu tinha um mestre de Kung Fu, ele falou para eu tentar ler. E eu lembro que eu fiquei extremamente frustrado, assim, porque quando eu comecei a tentar ler, eu não entendi nada. E eu não tinha a sensação de que eu estava conseguindo aprender somando bloquinho por bloquinho, sabe? Tipo como se fosse um livro didático do colégio. Tá, ele construiu esse raciocínio aqui, desse raciocínio aqui ele vai para esse. E eu lembro que eu simplesmente abandonei, assim. E há pouco tempo atrás eu peguei um livro que eu também não lembro o nome, que um amigo me indicou uma leitura taoísta, e a proposta para mim foi exatamente o contrário. Eu gostava de ler no final do dia para não entender. Assim, eu gostava de ler alguma coisa que fizesse a minha mente ter a sensação de que ela não está mais sendo útil para alguma coisa. Justamente porque no final do dia, às vezes, eu estava com muitos pensamentos, então eu gostava de ler e parecia que aquilo, não sei, dissolvia ali a minha mente de alguma forma, me colocava em um outro lugar, sabe? E isso foi para mim a minha experiência que eu já tive, assim, bem pouquinho com, com as leituras, né, sobre o taoísmo. Muito. Quer dizer, não sei se está falando, seu microfone está desligado, mas adorei a Quero ouvir o compartilha. Thiago. Sim, muito legal. Cara, o que o Willis falou foi o que abriu minha mente para a cultura oriental como um todo, né? Começou com o Zen, com o Kuan, que era mais ou menos o seguinte, né? Qual o som de palmas, uma mão só? Eu fiquei bugado uma semana pensando nisso. Cara, qual o som de palmas com uma mão só? Não tem uma resposta para isso. E a ideia não é ter uma resposta. A ideia é justamente dar essa bugada na sua mente para quebrar aquele pensamento racional, linear. Então, isso, Ibis, que você viveu, a intenção é justamente essa, é te colocar no paradoxo. Não é para você achar uma resposta, é o que acontece com a sua mente enquanto ela está buscando uma resposta para uma coisa que não tem resposta. Entendeu? Acho que esse é o barato. Oi, tudo bem? Oi, Wagner. Eu lembrei, ouvindo vocês falando agora, de um texto que eu li sobre Tilopa, quando ele foi. Aliás, Naropa queria treinar com Tilopa, né? Que eram dois grandes mestres, né? Do passado. Tilopa aceitou Naropa como discípulo, e por 12 anos ele não ensinou nada para o Tilopa, para testar a devoção dele. E ele colocava Tilopa, Naropa, né, em várias situações de perigo e etc. E sem questionar o mestre, ele ia lá e fazer. E aí um dia, eu não estou contando a história perfeitamente, estou pegando o que eu lembro dela, mas parte do texto eu traduzi agora, porque eu só tenho ele em espanhol. Tilopa viu que Naropa estava num dia aberto, e depois de ter passado tantos anos treinando, né, a devoção, ele deu um tapa, deu uma sapatada na cara dele e falou assim: a própria natureza da mente está além de palavras e da voz. Eu, Tilopa, não tenho nada que ensinar. A natureza da sua própria mente deveria ser conhecida por você. E esse foi o único ensinamento que ele deu, e foi através dessa frase que Naropa chegou ao estado não dual. Quer dizer, reconheceu o seu estado não dual. Então, eu acho que o papel da devoção é importante também para essa etapa, né, do treinamento. E eu acho que essa historinha conta de como a abertura é necessária da mente não conceitual, da mente conceitual, para esse aspecto maior, né, que devoção é uma forma de amor, é importante também para absorver os ensinamentos. Era isso só. Muito legal. É, abertura, né?
Ele fala muito daquele conceito de Sandy, né? Volta, Pechicha, fala porque eu quero fazer uma fala meio que vai ser minha última. Não, o que o Wagner falou, para mim, é basicamente a diferença entre devoção e fé. Porque fé é você confiar no invisível, e a devoção é você confiar em alguém que você talvez não compreenda muito bem o que aquele cara está te ensinando, mas está confiando, mesmo sem entender. Mas a devoção e a fé são muito parecidas. A diferença é que a devoção tem um objeto, tem uma pessoa, tem um guru. A fé não tem. É o invisível, é o simbólico. Mas acho que é mais ou menos por aí. Esse leva coragem, né? Dá espaço no escuro. E de novo, de novo, de novo, acho que o Shonsu mostra que é impossível entender. E a gente tenta de novo, é impossível entender, né? Eu acho que esse é o melhor presente que ele dá pra gente. Parece meio quase que um castigo intelectual. Tipo assim, você não vai ganhar o prêmio. Porque a gente acha que o prêmio é entender e não é. Então ele dá. É quase que um tough love, né? Ele dá pra gente a incapacidade de entender e de apreender racionalmente. E ele fala uma hora que é uma coisa que eu quero levar pra mim, que é, ele fala que a mente pequena nunca vai entender, mas ela também não consegue saber que ela é limitada, porque é tudo que ela conhece. Então tem uma hora que a gente tem que dar um passo no escuro. Tem uma hora que a gente tem que cair no abismo, que a gente tem que abrir para o mistério, que a gente tem que aceitar a escuridão, e que é a morte da mente pequena, né? Esse lugar leva fé, leva devoção, leva entrega, surrender, né? Sharanam, Sharanagati. Mas no fim, eu acho que ele exaure, exausta, como é que se fala isso em português? Deixa exausta a mente racional e nos leva para o lugar correto, né? De fazer, não fazer, do Wu Wei. É isso. Eu tive vontade de falar mais uma coisa, eu lembrei. Às vezes, acho que uma das coisas que me ajuda a me conectar de forma mais direta com tudo isso que a gente falou é quando eu tenho uma sensação muito louca de sair de um ensinamento ou de alguma prática e ter a sensação de que eu aprendi algo que eu não entendi, sabe? E eu tenho muita confiança de que eu vi algo que eu não faço ideia do que é, e que se você me pedir para descrever, eu não faço ideia de como colocar em palavra, mas alguma coisa dentro de mim sente que, tipo, aquilo era uma direção, sabe? Esse é o mais engraçado, porque quando você fala, é algo que eu não vi, é algo desconhecido, parece completamente impalpável e vago, mas eu tenho uma sensação que às vezes eu carrego ela comigo de uns mitos japoneses que eu falo que é quando eu sinto o rio da vida, quando eu sinto um caminho de luz, alguma coisa parece que cruza e me joga numa certa direção. O que o Thiago falou com o dedo que aponta para a lua, porque não é tipo, então não tem direção nenhuma. Eu sinto que alguma coisa me aponta e me aponta para algum lugar. Mas nesses momentos, quanto mais profundo eu tô, menos eu entendo. E não sei, assim, eu acho que conversar com vocês agora até me inspirou de novo a relembrar disso. A poesia, eu acho que é o que mais chega perto dessa brincadeira, né? A poesia e os paradoxos, mas chega uma hora onde a brincadeira eu não conseguia explicar mesmo. E o humor, o rir-se de si, né? É importantíssimo. Se a gente levar a sério, é muito frustrante. Se a gente se levar a sério. Se você não aprende a rir de você mesmo, o negócio fica feio. É. Oi, Ingrid. Oi, gente. Agora no final me veio também uma coisinha para falar. É, dentro dessa fala de vocês, assim, né? Uma frase que sempre mexeu muito comigo é uma frase que talvez você já tenha ouvido também, né? Que diz que
a ignorância é uma bênção. E muitas vezes é mesmo, né? Porque às vezes quando a gente sabe muito, a gente se perde na mente, nessa coisa, né, de se tornar eu sei e fica às vezes um pouco arrogante, né, de essa coisa, né, de buscar sempre o conhecimento intelectual. E a gente vê às vezes aquelas pessoas tão humildes, tão, né, que não têm estudo e são tão conectadas assim com algo divino dentro delas e parece até assim pessoas que não sei que você sente às vezes, né, uma coisa diferente assim, porque realmente às vezes o não saber é melhor do que eu saber. E para quem faz 5 no Eneagrama, e asa 5 que eu descobri que é o meu caso, então é uma bênção ainda maior, né? Assim, você se libertar, assim, desse querer, né? Descobrir tudo com a mente, né? Que é dual, no caso, a nossa mente, né? Não dos mestres, mas a nossa. Essa sua fala só me lembrou uma frase, que é conhecimento não é sabedoria. Muito rica, né, essa reflexão. Muito, eu achei que não ia dar em nada esse chá de só sei que nada sei, mas muito legal a troca. Ai, gente, eu quero mais. Eu cheguei atrasada. A gente vai ter mais a partir dia 18 de fevereiro. A gente começa o retiro de meditação taoísta não dual. E isso foi só um gostinho da introdução do livro, né? Alguns pontos que a Siri trouxe do livro que é o terceiro livro dos recomendados, né? Tem o livro base, que é o Dao De Jing, que é um livro que está esgotado, mas que eles são basicamente aforismos, né? E que o Dharma vai ler e a gente vai ter chance de anotar para a gente ter acesso ao dedinho dessa forma, né? Frase de cada vez. E tem um segundo livro que é recomendado para quem não tem muito conhecimento prévio sobre taoísmo. Tá no site aí, quando vocês entrarem, vocês vão ver lá no final da descrição do retiro, tem a bibliografia direitinho dos três livros. E esse terceiro, para quem quer aprofundar. E aí eu comprei os três, o primeiro que chegou foi o Xuan Tzu. E aí aí, assim como de outras pessoas, e a gente está podendo ler esse para começar, mas tem muito mais nesse curso. Então, estou animada de ver minha mente bugar. Um dos motivos que eu não consigo avançar na leitura, um é falta de tempo, e o outro que eu fico na mesma frase por muito tempo, né? Bugando a minha mente com aquilo. Deixa eu só citar, antes de terminar, que tem, como a gente abriu o chá de Dharma falando que a gente estava lendo Chuang Tzu, tem dois temas que também estão nesse livro, que são dois clássicos também da espiritualidade não dual, que são, ele traz o tema, é o verso que ficou famoso, que muita gente que acha que é do Platão ou do Sócrates, mas não é do Chuang Tzu, que é clássico da filosofia, é o conto da borboleta, né? Que ele sonha que era uma borboleta, quando ele acorda a borboleta era ele, e ele acorda sabendo que acordou de um sonho com a borboleta, então a pergunta é, quem estava sonhando borboleta ou ele? Então, vamos parar de falar que essa frase que esse poema do Sócrates ou do Platão, porque é de Chuang Tzu, é dele, né? E ao contrário do que a gente geralmente começa a pensar quando a gente estuda essa filosofia vindo do pensamento ocidental, eu estudei isso no ensino médio, era só um exercício de relativizar perspectivas, né? Uma coisa de Gestalt, mas aqui é de fato uma realização yógica de você estar desperto na tua consciência durante o sonho. Então, assim, isso é uma coisa que está aqui e que só com transmissão e prática de um mestre é possível ter, né? Não é intelectualizando e lendo palavras num livro. E também o tema da imortalidade, que eu acho que é um tema que é bem maior na China
a coisa do poço de jade, do elixir de imortalidade, mas também o âmbito indiano. Acho que todas essas filosofias tinham essa questão, né? E já na introdução do livro ele já mata a charada, né? Intelectualmente, fala que a ideia de você encontrar a imortalidade não é se apegar a esse corpo físico e ficar tentando manter ele com um monte de elixir, como fez a bruxa amada, aquela nova leitura da Rapunzel, mas entendeu como a gente é não nascido, né? Então esses dois temas também estão ali ricamente representados no Chuang Tzu, só para só para constar, que não podia faltar. Temos muito ainda para aprofundar. A gente vai dar uma pausa semana que vem por conta do carnaval e a gente se encontra de novo na segunda seguinte. Quem quiser se inscrever nesse curso, o link tá aí no Retiro de Meditação Taoísta Não Dual Online com Dharma. E quem tiver interesse em receber a tradução é pago por um valor simbólico extra e é combinado conosco. Os tradutores vão ser eu, Caciri e o Anolomo. E vocês podem entrar em contato com a gente para saber mais detalhes sobre a tradução. A gente já colocou lá o link também para quem está interessado em saber sobre isso lá no grupo Chá de Dharma. Então vocês podem consultar lá, tá bom? E vamos tirar uma fotinha? Quem quiser abrir a câmera para aparecer e a gente poder se ver. Ai, eu adoro ver o rostinho de todo mundo. Também. Tá com defeito, caps lock aí? Então, Tô brincando. nossa, tem hora que não sai, mas foi, finalmente. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Temas que vocês queiram abordar sobre o chá de Dharma, aqui no Chá de Dharma, é, podem mandar pelo Instagram, pelo WhatsApp, para a gente poder conversar aqui sobre temas pertinentes para nós, praticantes da Dharma não dual. Uma boa Beijo, semana. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.